Fala família Farol, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tenho um convidado aqui, meu Deus do céu, mais que especial, né? Ele veio para estar com a gente na sexta, no Sexta Light, que agora virou o On Fire Belém. E, cara, meu Deus do céu, a gente tá muito empolgado. Rodolfo, beleza, que bom que você tá Matheus? aqui, mano. Bom? Muito bom ter você aqui. Valeu, pessoal. Tudo bem? É isso aí, o Paulo tá aqui comigo também. Fala galera, tudo bem? Que alegria, cara. Vamos junto, vamos nessa. Isso aí, maravilha. Vamos pra cima. Bom, sem demoras aqui, que bom que você tá aqui, a gente tá muito feliz. Você sempre vem aqui pra Belém, né? Acho que Direto, vixe. já perdeu as contas já. Já perdi as contas. Vem demais, desde antes de Cristo, da minha vida, assim. Já vim muito pra cá. Bacana. E, cara, eu queria começar o seguinte. A gente... uma das coisas que a gente tem hoje, assim, né, o nome que a gente adotou para nossa nova identidade é Farol, justamente porque a gente quer ser um farol para brilhar a luz de Cristo. A ideia é que o farol ele é luz para os barcos que estão perdidos no meio da escuridão. E quando eles veem o farol, eles têm um norte, eles sabem onde seguir, eles têm um lugar seguro para poder ancorar, enfim, eles têm uma direção. E, cara, tua história assim é incrível, né? Eu não vou nem entrar na questão do teu testemunho, que eu acho que todo mundo já ouviu, muita gente já conhece, acho que todo lugar que você vai o pessoal pergunta isso. Mas eu queria falar sobre esse aspecto de... A mudança que você teve foi uma mudança radical. E você é uma pessoa que hoje vive... sempre você está contando a tua história e todo mundo vê esse reflexo da tua experiência de vida, de quem era o Rodolfo antes e quem é o Rodolfo hoje. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como que é viver essa realidade de ser esse testemunho constante? Porque tem pessoas que a gente vê o cara é convertido, a gente quase nem ouve o testemunho dele de conversão e tudo mais. No teu caso, não, ao contrário. Todo mundo sabe da tua história ou sempre está ouvindo. Então, como que é isso? De você sempre estar compartilhando isso, de viver isso daí? Cara, não tem um grande segredo, nem um grande drama nisso, né? A questão é que a gente vive no meio de uma geração inconstante, né? Onde tudo vem e vai muito rápido. Então, hoje em dia, na época que eu entreguei minha vida para Jesus, tinha um monte de artista que estava se convertendo naquela época. E poucos vingaram. Poucos permaneceram. Cara. Naquela época já tinha disso. Eu lembro que quando eu começo a ministrar nas igrejas, a galera meio que me convidava para me testar, para ver de qual era. Né? Para ver se você tinha convertido. Exatamente, de verdade. Eu sentia muito disso, de estar sendo testado, examinado o tempo todo. Tipo, será que é mais um desses doidos aí que só tá, vamos ver, né? Isso é só exatamente, falácia. E, cara, assim, estava meditando nisso no devocional esses dias, quando Jesus... bem antes dele ser crucificado, ele começa a falar do reino dos céus no sentido de se prepare para a vinda, né? Ele começa a falar a parábola daquele rei que vai para uma terra distante e deixa os seus trabalhadores encarregados de cuidar os servos, a parábola dos talentos, a parábola das minas. Sim. É sempre a respeito, ok, eu estou indo, eu vou ativar vocês em algo, e eu volto. Sim. Né? O que ele espera é nos encontrar naquilo que ele nos ativou. Muito bom. Não tem nada que inventar além daquilo. Tem mina na minha mão, é para cuidar da mina. Tem talento na minha mão, é para cuidar do talento. Quando tem ele servos, voltar... é meus cuidados, eu tenho que cuidar dos servos. Acabou, não inventa. É simples, ele te ativou em algo. Quando Jesus diz para os seus discípulos, eu sou a luz no mundo, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Você falou que esse é Jesus. Aí, de repente, ele vira para os caras e diz, vocês são a luz no mundo. Ou seja, ele nos ativou com algo que ele é. Qual é o meu papel? Me manter aceso. Não tem muita história, não tem que inventar nada. Mesmo porque se eu fosse inventar, seria falso. Seria uma fraude. Né? Eu confio naquilo que Deus fez, eu confio naquilo que Deus faz, eu confio naquilo que Deus está fazendo. Qualquer coisa fora disso é obra minha, não é a obra de Deus. Pode ser até uma obra bem intencionada, mas seria minha. Esse negócio, o entendimento de viver essa simplicidade, de não ter... Cara, não, se você for ver o que eu faço hoje, é a mesma coisa que eu faço há 20 anos atrás. Esse que é meu ponto, entendeu? Porque eu lembro, cara, de adolescente, assim, na época, já ouvi tuas músicas, logo que você se converteu, ouvi tuas músicas novas e depois, né, fui acompanhando, assim, a trajetória e tal. E, cara, indo nas tuas ministrações,
a gente percebe essa crescente sempre, isso é muito legal, porque é alguém que sempre foi amadurecendo, mas ao mesmo tempo uma constância, assim, cara. Isso é muito louco, isso. Aí já vai uma coisa, mais um treco que confronta com o que a gente vive hoje. Né? Hoje as pessoas, além de inconstantes, de uma hora tá, outra hora não tá, outra hora tá bem, outra hora tá mal, ao mesmo tempo, é uma coisa talvez, não é nem, não vou botar esse peso no brasileiro, mas o brasileiro tem muito disso também. É aquele negócio de aproveitar o momento. Tá dando certo agora, suga tudo que você então, bora fazer isso aqui. Porque talvez não tenha amanhã. E isso é com sucesso, é com influência, é com crédito. Então, quando se percebe que, cara, estou com um certo crédito nesse momento, vou usar todo o crédito que eu tenho, porque eu não sei por quanto tempo eu vou ter esse crédito. Se eu tenho influência, é a mesma coisa. Se eu tenho sucesso, é a mesma coisa. É uma mentalidade. Sim. Então, as pessoas, elas vivem de picos. E, tipo, daqui a pouco, cara, eu às vezes... É claro que quando você solta uma música, por exemplo, vou falar no meu caso como músico, você solta uma música, você quer que o maior número de pessoas ouça a sua música. Isso é natural. Sim, óbvio. Poxa, se eu lançar um vídeo de uma música nova e der 20 milhões de visualizações na primeira semana... Demais. Caramba, demais isso daí. Só que ao mesmo tempo tem o perigo. Quem são esses 20 milhões que consumiram tudo de uma vez? Eles não vão me aguentar me ouvir na semana seguinte, entendeu? Então acabou. Então fica um negócio que você enche o saco dos outros, assim. Se você essa necessidade de manter o hype, né? Se você consegue ir devagar e sempre, é como se Deus te entregasse um crédito. Vamos falar dos talentos de novo. Deus te entregou 10 talentos. Você trabalhou os 10 de uma vez, de uma hora para outra, beleza, você já não tem mais o que fazer. Mas se você for trabalhando aos poucos todos os dias, cara, gradativamente, o teu gráfico é uma crescente. E não só ser crescente, é longevo. É para frente. Vão passar anos, vão passar décadas. Você vai poder atravessar gerações. Deus nos fez para isso. Um dos meus heróis bíblicos no momento é Daniel. Uau. E o que me chama a atenção nesse ponto na vida de Daniel é que você vai ver que ele aparece a primeira vez na Bíblia como um jovenzinho exilado de Jerusalém, que chega da nobreza, da parte nobre de Israel, e ele vai ser colocado para servir no palácio. Cara, é um escravo que está tendo um baita de um arrego. Né? Esse cara não vai trabalhar no peso pesado, esse cara vai ser instruído para servir o rei. Ele vai estar dentro do palácio, então vão dar comida de rei para ele. E ele se propõe no coração de comer legumes, ou seja, ele entende que a pátria dele agora já não é uma terra física, a pátria dele é uma presença, é a presença de Deus, queimando constantemente dentro dele. Então ele se consagra para quê? Porque consagração você se separa para algo. Sim. Então esse cara simplesmente ele se dispõe a não se contaminar com a comida do rei, beleza. Fazendo uma longa história curta. A última vez que Daniel aparece na Bíblia, ele é um velho, jogado no palácio, já tem um outro rei no lugar, é quando aparece aquela mão escrevendo na parede, e a mãe do rei fala, olha, tem um tal de Daniel aqui, desde a época do teu pai, está por aí ainda, que ele interpreta sonhos, o espírito dos deuses é com ele. Manda chamar, e lá vem Daniel. E o cara pergunta, tu és ainda o mesmo Daniel? Meu Deus, cara, muito bom, velho. Você ainda é o mesmo Daniel, porque se você decifrar isso que está escrito, eu vou te encher de presente, vou te dar um colar de ouro, roupa de púrpura. E Daniel fala, sou eu mesmo, e teu presente você dá para outro. Exato. Tipo, ou seja, eu continuo Ele manteve o mesmo espírito. Eu continuo mesmo. Ou seja, esse velho ainda é aquele jovem. Que comia legumes. Ele é constante, ele continua se separando, ele continua na presença, ele continua dizendo, cara, você não vai me comprar. Ele continua firme no seu propósito. Cara, isso para mim fala de algo totalmente possível, porque esse cara não é Deus. Daniel é um homem que nem eu e você. Ele simplesmente se dispôs no seu coração a ser longevo, a permanecer. Eu acho que isso, cara, é como eu te falei, não tem um grande segredo, não tem segredo nenhum. Aliás, é mais fácil você não inventar nada do que você ficar inventando coisa. Verdade, é verdade. Porque o que acontece? A gente está num ambiente muito competitivo. E dentro da igreja isso existe. Você vê um cara fez um baita num congresso, o outro quer fazer também. Vem o outro, cara, meteu... Ele gera muita comparação, tudo. né? Eu escrever um livro, o outro tem que escrever. Um lançou um curso online, o outro tem que lançar também. E tipo, aí um abriu 10 igrejas, eu tenho que abrir 20. Cara, competitividade pura. E aí a pergunta é, Deus realmente te chamou para isso? Ele só te chamou para ser fiel. O que é ser fiel? Ele é luz, ele diz que eu sou luz. Ser fiel a ele, só isso.
Muito bom, cara. É porque o que você falou é muito louco sobre essa questão da inconstância dessa geração que a gente vê hoje. Eu acho que, obviamente, isso tem tudo quanto é, né, época da história, mas hoje a gente vê uma marca muito forte e eu acho que isso é uma questão de uma deficiência muito grande na identidade, né? Que, o exemplo que você usou de Daniel, ele sabia quem ele era. Então, por saber quem ele é, eu sempre falo assim, ó, quando você sabe quem você é e de quem você é, você sabe o que foi chamado para fazer. Então, assim, por que você acha que essa geração tem tanto déficit de identidade? Tem tanta... Assim, você está 20 anos aí, mais, né, do que isso já na caminhada, indo para tudo quanto é igreja, tudo quanto é cidade. E a gente está falando agora de gente de dentro da igreja, que, cara, ao invés de brilhar nesse mundo, ser constante, como você falou, acaba muitas vezes sendo volátil. E aí cria esse espírito que era lá fora, aqui dentro da igreja. Então a gente começa a se comparar, começa a viver essa realidade. Por que você acha que hoje a gente vive e vê muito disso, essa falta de identidade mesmo dentro da igreja? Cara, eu acho que talvez porque o pessoal não entende que o que é realmente você viver na presença. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje o que a gente chama de a presença estava forte naquele culto, às vezes não era a presença estava forte, às vezes tinha uma baita comoção no ambiente por causa da música muito legal que foi tocada. O ambiente estava bacana. Exatamente, você viu o vídeo daquela música na internet, tinha uma galera adorando, você fez a mesma coisa que estava no vídeo. E realmente cantar é muito bom, cantar para o Senhor é muito bom. Ele habita no meio dos louvores, sim, existe um nível de presença inigualável nisso, não estou dizendo que não existe. Lógico. Mas eu estou dizendo da presença na intimidade. Daquele tipo da presença que se manifesta na casa de Marta, quando Jesus entra, a primeira vez que Marta e Maria aparecem na Bíblia. Eu acho fantástica essa cena, porque a impressão que dá é que Maria serviu Marta a vida inteira, por ser talvez a irmã mais nova, a personalidade de Marta aponta para ela ser a irmã mais velha, a manda-chuva da família. E ela é uma baita de uma anfitriã, ela é uma baita serva, é uma pessoa ótimo, super né? hospitaleira, tá tudo certo. Sim. Marta sabe quem ela é, a real é essa. Marta sabe quem ela é. Ela é serviço, Marta é isso. E Maria serviu Marta a vida inteira. Maria foi serviço sem ser a vida inteira, até o dia que a presença entrou dentro da casa. Até o dia que o próprio Jesus entrou dentro da casa. Quando a presença entra, você aparece. Quem você nasceu para ser aparece. Marta continua servindo como nunca, porque ela é serviço. Só que Maria entrou em colapso, ela ficou aos pés de Jesus ele ouvir. E aí vem Marta e briga com Jesus. A minha irmã, você não se importa que ela não me ajude, manda ela vir me ajudar. Sim. Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte? É a dela. A melhor parte é dela, ela acabou de descobrir quem ela é. Ela é contemplação, ela é adoração. A sua casa agora é completa, porque tem serviço e adoração. Muito bom. Então, assim, essa passagem ela fala demais comigo. Por quê? Porque, assim, eu vou te falar, quando eu chego dentro da igreja, eu chego na maior crise de identidade da história da minha vida. Então, é isso que eu ia falar. Não, porque, pô, a maior da vida. Eu estava no Raimundos, de repente eu saio do Raimundos e agora o pessoal que me evangelizou era ultra pentecostal, bem tradicional mesmo. Não era umas igrejas de gente maneira, de calça rasgada. Todo mundo tatuado. Não. Era um monte de senhorinha e de gente olhando para mim de cima para baixo, falando, filho, você precisa mudar. Então eu estou vindo isso dentro da igreja. Meu primeiro contato com a igreja é dizendo, cara, minha aparência não dá, minha roupa não serve. Que aí entra a crise de identidade. Você vai precisar mudar a sua identidade. E eu me lembro de uma igreja que eu ia em especial, de um pastor, cara, muito homem de Deus lá em São Paulo, que a igreja dele assim era mais rígida na questão de uso e costume que eu ia. E ele olhava para mim e para minha esposa, ele falava, filho, a obra do Espírito Santo, quem vai fazer na tua vida é o Espírito Santo. Muito bom. Fica na presença, você é bem-vindo aqui. Muito e, tipo, a igreja inteira do cara me julgava, menos ele. Entendeu? E, tipo, cara fantástico. Só que assim, você chega aí, beleza. De repente eu saio do Raimundos, eu começo a sofrer os ataques do meio onde eu vivia. Né? Muito. Então eu quero provar que agora que eu vou para cima, eu monto o Rodox, isso tudo inconsciente, você não sabe. Certo. Eu monto o Rodox, que é uma banda mais pesada que o Raimundos, eu me tatuo muito mais do que na época do Raimundos. E tipo assim, cara, esse cara tá com uma baita crise de identidade. Porque esse cara tá querendo provar alguma coisa. Toda vez que você tá querendo provar alguma coisa, você tá com algum problema de identidade. Exato. Isso é um desconforto, isso é um incômodo. De repente o Rodox, eu termino com o Rodox, eu venho para dentro da igreja.
cara, vou lançar o meu primeiro trabalho. Eu fico vendo pela minha música. O meu primeiro trabalho no Santidade, eu tinha um monte de punk rock ainda. Músicas que eu tive que depois refazer elas. Porque eu falei, cara, esse ritmo não é a mensagem da música, de jeito nenhum. Eu botei uma baita música bíblica falando de castiçais de ouro, falando de Apocalipse. Eu lembro, eu tenho tudo isso. Eu botei no maior punk rock, na época. Ficou legal, mas eu falei, cara, não é o veículo adequado para essa mensagem. Eu começo a perceber, cara, a minha identidade ainda não está formada. Eu ainda não sei quem eu sou. E nessa busca fica todo mundo ao teu redor te dizendo, cara, você é muito melhor do que isso. Uau. Você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Não, você é um pastor. Não, você deveria liderar. Não, isso você dentro da igreja, né? Porque, não, você deveria ir para dentro de uma gravadora. Não, você não pode ir para a gravadora. Não, você é um evangelista. Não, você tem que ir para as boates. Não, você tem que ir para dentro da igreja. Mano. Cara, fica todo mundo me dizendo o que eu sou. E eu falando, cara, esse povo talvez não me conheça. E aí, de repente, cara, eu encontro um único lugar seguro. É na presença. É na vida simples, é no normal, é no dia a dia. Aos poucos eu começo a encontrar minha identidade. Eu vou te falar, de uns 6 anos para cá, minha música entrou na minha identidade. A minha música, de uns 6 anos para cá, ela veste em mim que nem uma luva. Uau. De tipo assim, cara, encontrei o meu tom de voz, o meu jeito de cantar, o meu jeito de compor. Já não toco mais com banda há um século. Por quê? Porque eu não quero, velho. Porque eu não aguento. Eu não quero saber de música na minha vida mais, velho. É tipo, a minha música é leve, o ritmo que tá dentro de mim é leve. Porque agora também você não tem mais essa pressão de ter que manter o status quo, digamos assim, né? De tipo assim, cara, eu tenho que fazer dessa forma, eu tenho que agir desse jeito. Tipo, se encontrou. Exato. E assim, ao mesmo tempo, eu tô no ambiente mais competitivo que tem. Porque você vê todos os ministérios de louvor com a baita produção, com altos DVD. Exato. Cara, com, meu irmão... E cada hora lançando um clipe diferente, um vídeo diferente. Bizarra, exatamente. E nada contra, né? Nada tipo, contra, cada um fazendo exatamente. Só não é pra exatamente. mim. Eu vi Deus, cara, de certa forma, me apontar por uma direção que foi me desconstruindo no sentido estrutural. Tipo, tinha uma banda, não tem mais banda. Tinha um violão grande, agora um violão pequeno. Tipo, daqui a pouco, cara... Daqui a pouco eu tô com um ukulele, daqui a pouco eu tô tocando flauta, sei lá o que eu tô fazendo, daqui a pouco eu tô com um inário, sei lá. Eu tô com uma gaita. Vou lançar um livro de poesia e sair recitando isso na hora do louvor, sei lá. Muito louco, cara. Mas ao mesmo tempo nunca tive tão à vontade. E a questão é essa, a obra com Deus ela tem que ser leve, porque senão talvez você desconfie, não é com Ele que você está fazendo. Jesus disse, toma o meu jugo. Cara, ele está falando de pôr um jugo, que é um instrumento de trabalho, em quem estava cansado e sobrecarregado pesado, há um verso atrás. Ele chama o cansado para trabalhar. Ele fala, como assim? Ele é suave e é leve. Por quê? Porque é ele que carrega, não sou eu. Muito bom. Então, assim, se a obra estiver pesada, sou eu que estou fazendo. Perfeito. Se estiver funcionando e leve, pode ter certeza, Jesus está fazendo algo e te convidou para participar. Eu sempre digo assim que aquilo que você constrói na força do braço, você vai ter que sustentar na força do braço. Só que você vai descobrir que tudo que você tem que sustentar na força do braço não é sustentável. Nossa, vai cansar uma hora. Vai cansar. E é muito louco isso que você falou da presença, porque eu lembro uma vez, cara, tem, sei lá, uns 10 anos, eu acho, morava em Campinas, você foi ministrar na igreja de um amigo meu, eu tava lá, e nunca me esqueci, cara, que você falou o seguinte, que você estava pregando uma mensagem sobre Moisés, que o povo chegava para Moisés e falava, Moisés, fala você com Deus. Vai lá e fala você com Deus. Porque eles sabiam que se eles fossem falar com Deus, eles iam ter que morrer. Ia morrer. E aí eu nunca me esqueci que aí você até usou o exemplo da tatuagem, que a galera, todo lugar, você falou, todo lugar que eu vou, cara, as pessoas perguntam pra mim, pode fazer tatuagem? É pecado fazer tatuagem? E eu respondo pra eles assim, cara, vai falar com Deus. Só que a galera não quer ir falar com Deus. Porque sabe que Deus vai morrer. Entendeu? Nunca mais me esqueci disso, velho. Nunca mais aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, pegando o gancho do que você falou, porque às vezes a pessoa ela tá ali na igreja e aí ela quer tipo assim, cara, eu posso, eu não posso, eu devo fazer isso, eu não devo fazer isso, e a gente está falando, seja de chamado, seja com relação à identidade, seja com relação a pecado e tudo mais, mas a chave é essa caminhada pessoal com o Senhor, né? Então,
E na tua trajetória, pelo menos do que eu sempre ouvi e você falando, sempre foi isso, né? Deus te confrontando, Deus falando contigo nessa jornada da presença. E, cara, o que a gente vai chamar de a presença é bem menos místico do que parece. Porque a gente entende que a presença é aquele ambiente, cara, que o céu rasga, o Senhor desce, o anjo aparece, vem uma voz, tudo ficou iluminado. Cara, a presença, ela é você em espírito, consciente da presença. Então existem hábitos que te levam para a presença. Sim. Daniel, vou falar dele mais uma vez. 3 vezes ao dia ele orava, até quando isso vira proibido. Sim. Ele continua. Por quê? Significa que Deus bradava toda vez que ele orava? Não. Se você pegar todos os encontros que Daniel teve na Bíblia, então o anjo apareceu para mim quando eu estava na beira do rio e me levantou, então veio o anjo dizendo, olha, a tua oração foi ouvida. Cara, são poucos eventos diante de uma vida inteira de oração. Perfeito. Ou seja, é você estar nesse ambiente, às vezes vai acontecer de vir uma direção sobrenatural para você. Mas você se colocar na presença de Deus, ainda que você não sinta nada, sabendo que está acontecendo alguma coisa dentro de você, sabendo que esse lugar é real. Sabendo que é estar ali que te transforma, Estar ali mesmo que que te não transforma. tenha nada extraordinário acontecendo. Exatamente. E aí a gente já vai entender a direção de Deus para algo que não seja tão missão assim. Porque a gente sempre pensa, eu preciso estar na presença para Deus me dizer o que eu devo fazer. Mas você precisa estar na presença para você ser. Porque aí você vai sair da tua casa e alguma coisa acontece. Pessoas vão ver a luz que você é. É a vida normal. O Senhor tem falado demais isso comigo e com a minha esposa a respeito de amigos e vizinhos. De gente próxima. Legal. Quando a gente entrega a vida da gente para Jesus, eu e a Ali lá 21 anos atrás, por eu estar exposto por causa da banda, a gente começa a viajar e a ministrar. Tá. Eu entreguei minha vida para Jesus em 2001, 2003 eu já estava indo para os Estados Unidos pregar. Uau. Então você, de certa forma, eu já estou sendo testemunha nos confins da terra. Existe uma Jerusalém, existe uma Judéia, existem lugares próximos que, cara, talvez são os mais difíceis de você pregar. Jesus mesmo não pôde fazer muitos milagres na sua cidade por causa da incredulidade do povo. Porque falava, mas aí não é Jesus, filho do Zé? Sim. Não conhecemos teus irmãos, tuas irmãs? Como é que você agora vem com esse papo? Ou seja, perto, aquela galera que te vê todo dia, é o público mais difícil de você ganhar para Jesus. Porque te conhece no dia a dia, vê tuas falhas, vê você o tempo inteiro. Eu chego aqui hoje, meu avião pousou hoje de manhã, eu vou falar aqui na igreja. As pessoas que vão estar ali, por 1h30, vão me ouvir cantando sobre Jesus e falando de Jesus. Então, qual é a experiência que esse cara tem comigo? Cara, esse cara, pelo tempo inteiro que eu estive com ele só falou de Jesus. Beleza, mas minha vida não é só isso. Eu falo do Flamengo, eu falo de futebol o dia inteiro, eu gosto de falar de prancha. Você é flamenguista? É meu vice, né? Fazer? Sou palmeirense. Tudo bem, fica tranquilo. Eu tenho o Gabigol, você tem Davidson. Mas foi ele que definiu a final, né? Pô, fica tranquilo. Você fica com os títulos que eu fico com o show. Boa. Mas prossiga. Pode ficar com todos os títulos, eu só quero o show. Eu quero ter uma razão para parar na frente da TV e ver o jogo. Você não tem. Eu tenho. Ai. Mas é aquele negócio, as pessoas que estão ao teu redor, elas vão ver, cara, como é que você trata a sua esposa, como é que você se relaciona com seus amigos, como você se relaciona com situações da vida normal. Nessa hora, Jesus aparecer na tua vida, só acontece se for de verdade. Só acontece se você estiver com ele o tempo todo. Porque ser um belo de um crente pregando, cara, isso é fácil, qualquer vagabundo consegue isso. E isso é fruto de gastar tempo com Jesus. Cara, isso é fruto de você... Disciplina. Sabe? Disciplina. Eu vou te falar, é bem metódico mesmo. Como que é teu devocional normalmente, o teu estudo bíblico, assim? A gente sempre vê que você... Cara, eu acho muito legal que você tem uma capacidade de extrair coisas muito preciosas de textos muito comuns. Por exemplo, quando você veio aqui da outra vez, você falou sobre o Zaqueu, né? Você falou da cura do Bartimeu
e depois da casa de Zaqueu. Então Jesus para o pobre e Jesus para o rico. E Jesus dá dignidade para o pobre, que agora pode segui-lo, e o rico agora se volta para o pobre e dá daquilo que ele tem. Tipo, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, que está ali no texto, e muito bacana. Então eu acho muito legal que você consegue extrair essas coisas, essas pérolas, vamos dizer assim, de textos comuns. Como que é normalmente a tua rotina devocional, se você puder falar um pouco, e o teu estudo bíblico? Você falou, por exemplo, agora que você está estudando muito sobre Daniel, Deus está falando contigo sobre isso. Como que é isso normalmente? Cara, eu já ouvi muita gente falar isso, assim, tipo, pô, quem é que acorda querendo ler Bíblia? Eu acordo. É mesmo, muito bom. Eu vou te falar, não é porque eu sou um super-herói da fé. É um hábito. Hábito você desenvolve. Você começa com esforço. No começo é difícil, é pesadinho. Você vai ter que, não quero, mas vai. Em pouquíssimo tempo, o pessoal da neurociência diz que bastam 21 dias para você estabelecer um novo hábito na sua vida. Isso faz sentido, né? Faz sentido. Então, eu desenvolvi esse hábito, que não foi sempre. Vou, um parênteses aqui, ser um advogado do diabo, para quem... Eu acho que isso pode ser a dúvida de muita gente. Não é religiosidade? Cara, isso é uma palavra que eu acho que essa geração devia jogar fora. A tal da religiosidade, porque tudo é religiosidade. Aí acabou que zelo é religiosidade, santidade é religiosidade, integridade é religiosidade, retidão é religiosidade. É uma geração que chama tudo de religiosidade. Disciplina é religiosidade. Chame do que quiser, bro. Eu acordo querendo meu café e minha Bíblia todos os dias. Eu tô de férias no Havaí para pegar onda. Eu acordo, eu olho pela janela, tem altas ondas. Eu pego meu café e minha Bíblia. E não porque você quer receber alguma coisa em troca, mas porque você sabe que a tua vida tá ali. Acabou, meu dia começa assim. Só que isso foi construído como um hábito. Construído como um hábito. Então, assim, eu leio a Bíblia em loop. Eu vou lendo ela, eu gosto de ler ela no... Tem um aplicativo da Bíblia que tem a Bíblia, tem as palavras em original, que tem um recurso muito legal, e tem um negócio de um plano de leitura anual que é cronológica. Legal. É a Bíblia organizada pela ordem dos eventos certinha. Então, Bacana. os livros eles ficam meio fora de lugar, mas você está lá em Gênesis 10, se eu não me engano, pula para Jó, aí tem Jó inteiro, volta para lá. Sim, eu tenho uma Bíblia dessa em casa. Eu leio cronológico porque para mim, eu vejo uma história. Você está nos reis, aí tem o profeta que ministrou naquele tempo, aí então você vê o contexto social e o tipo de palavra profética. Cara, é fantástico. Os salmos da época, enfim, é tudo organizado cronologicamente. Me faz ver uma história. Muito assim, bom. Eu termino e começo. Então, assim, não leio, cara, não é com aquele negócio de tipo, meu Deus, eu tenho que estudar. Não, eu consumo, é alimento. Meu Deus, eu tenho que tirar uma revelação daqui, eu tenho que receber uma coisa extraordinária. Não, eu tenho que estar aqui, na presença. A palavra de Deus é Deus. Ele é o verbo. A palavra de Deus é Deus. Se eu estou na palavra, eu estou com Ele. Então, eu preciso entender que nesse ambiente, Deus vai me dar ideias. Eu vou estar lendo a Bíblia e minha mente começou a viajar. Eu falo, meu Deus, eu estou lendo a Bíblia. Não, Deus está te dando uma ideia enquanto você está na presença dEle. Seja mais leve, discirna que, cara, nesse ambiente da presença você está sendo formado. E Deus está te dando direções. E, cara, às vezes você, li aqui, esqueci, acabei de esquecer o que eu acabei de ler. Não tem problema, você vai ler de novo. É a mesma Bíblia. Essa é a parada de ler a Bíblia, né, cara? Isso é muito bom, porque no final das contas é a mesma coisa todo dia. Todo dia. É o mesmo, só que você não é o mesmo todo dia. Exatamente. Essa é a grande diferença. Você vai ler a mesma Bíblia todo dia e nunca você vai ver a mesma coisa porque você não é o mesmo. Então, seus olhos são outros. Exato. Muito bom, velho. Muito bom. E sobre essa questão ainda da vida devocional e tudo mais... como que foi no começo? Porque no começo, às vezes a pessoa não entende a Bíblia. Ela fala assim, pô, cara, eu tô lendo aqui, mas eu não tô entendendo nada. Como que foi para você nessa jornada? Você teve alguém que te ajudou, que te ensinou, ou você foi pegar a Bíblia? Como que foi para começar isso? Beleza, porque hoje é natural. Você acorda, cara, já é minha prática, vou ali para fora, pego a minha Bíblia, meu café, beleza. Mas como foi para construir isso, especialmente lá atrás, no começo, na tua jornada? Quando não estava acostumado a ler Bíblia, quando não entendia ainda.
Cara, eu vou te falar, eu nem sempre tive essa disciplina. Como eu te falei, eu estou há 21 anos com o Senhor, desse jeito, disciplinado, de uns 7, 8 para cá. Sempre li, mas assim... Esporádico, né? Exato, porque eu nunca fui bom aluno, nunca gostei de estudar, então para mim era uma dificuldade parar para estudar, até que isso foi se tornando um hábito. Eu acho que vem com o amadurecimento de você também, tipo, enfim, tua vida começa a se agradar de outras coisas e disciplina foi uma das coisas que eu comecei a gostar. Mas desde o princípio eu sempre curti demais ouvir ministração, ouvir palavra, ouvir mestres, ouvir gente que, cara, que sabe Bíblia, que tem conteúdo. Eu admirava demais aquilo. Pô, legal. Naturalmente, o que você admira, você atrai. Né? Então você, cara, é você olhar para um cara... Eu me lembro da primeira vez que eu vi o pastor Gesiel Gomes pregando, que é um pastor da Assembleia de Deus, um ancião, que é um baita de um mestre. Cara, eu fiquei fascinado. Falei, cara, será que um dia eu vou saber Bíblia que nesse homem? Eu lembro da primeira vez que eu vi o pastor Silas Malafaia pregando, cara, dele recitando capítulos inteiros da Bíblia sem abrir. Ele sabe muito de cor, né, velho? Muito incrível. E tipo, eu falava, cara, isso é possível. Então, assim, você começa a admirar esse tipo de coisa, naturalmente, se você se esforçar, você pode um dia encontrar lugar. Mesmo porque Deus é a palavra, Ele quer estar dentro de você. Então, você está procurando aprender uma coisa que Deus quer te ensinar. Então, assim, bom. Você está no caminho certo. Né? E vai lendo. Assim, no começo você vai ler texto da Bíblia que você fala, cara, isso aqui não faz o menor sentido, para que eu estou lendo isso? Lá na frente você tropeça com o mesmo... então quer dizer... Você consumiu só a informação, mas de repente aquela informação fez sentido com uma outra que veio lá na frente. E aí você começa a perceber, cara, isso aqui está ficando legal, quero voltar lá atrás de novo, quero chegar lá na frente de novo. Né? Você... Nessa Bíblia que eu estou lendo, por exemplo, ela tem um dos recursos que tem lá... É o Olive Tree que você usa? Olive Tree, é muito bom esse. E aí, pô, hoje mesmo eu estava lendo quando Paulo está falando, acho que Paulo está falando a respeito de Jesus, maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. E aí tem um númerozinho, você clica em cima, pum, Gálatas, exatamente, clica em cima, pum, aí aparece lá o texto de Deuteronômio, onde Moisés está dizendo que aquele que foi pendurado no madeiro tem que ser tirado antes do pôr do sol, porque é maldito aquele que fica, o corpo dele se torna maldito. E aí você tem esses recursos de você olhar, cara, lá na frente, lá atrás, a Bíblia está todinha se confirmando. Cara, é muito legal você ter o conteúdo inteiro. Sim, muito bom, cara. Eu acho que você só vai entender. E hoje tem ferramenta de sobra para isso, demais, né, cara, demais. A gente tem, da mesma forma que você tem ferramenta para fazer besteira, você tem ferramenta para aprender. Perfeito. É meio que assim, acabou a desculpa, né? Cada vez mais. Eu lembro de uma frase do John Piper, que ele fala assim que no final, no dia do juízo, as redes sociais vão servir para nos mostrar o quanto a gente não tinha desculpa para ler a Bíblia e orar. Entendeu? Porque o tempo que a gente gasta com rede social, com qualquer outra coisa, no final das contas, vai servir para mostrar para a gente que a gente tinha tempo, que a gente poderia ter feito, que a gente poderia ter gastado mais. Sim. Só que a gente vai ser indesculpável. O que eu ia te falar? Hoje você tem pregado mais do que cantado ou você continua cantando bastante? Como que tá essa pegada assim? Porque eu posso estar equivocado, mas eu tenho percebido que é como se você estivesse focando um pouco mais na ministração da palavra ultimamente. Faz sentido isso ou não? Como que é? Não, é natural. Assim, se eu pudesse escolher uma coisa só, seria pregar. É mesmo? Total. Eu gosto mais de estúdio. Eu gosto de ir para dentro de estúdio, de produzir a música, de ver ela tomando forma. Gosto demais da parte da composição. Mas eu prefiro 1000 vezes pregar. Tipo, a letra... Minhas músicas sempre tiveram letra comprida. É verdade. Sempre tiveram letras muito compridas. Até é um dos problemas que eu tenho para tocar na igreja, porque minha música não é congregacional. Ela não é. Tem dificuldade de fazer um set de adoração. Entendeu? Porque minhas letras são compridas. Você vai ter que ficar cantando e pensando no que você está falando. Isso não é muito adequado para o ambiente ali que, cara, tá valendo. Fala da glória, do trono, dos anjos, acabou. Né? Mas, então, minha música ela tem essa dificuldade. Ou seja, sempre gostei de letra grande. Pregando, a minha letra cabe em 50 minutos, entendeu? Na música ela cabe em 5. Tô entendendo. Né? Pregando ela cabe em 50. As tuas músicas normalmente também são fruto desse tempo devocional? Ou é uma parada assim que você fala, cara, vou sentar agora para compor? Ou, pô, um dia você tá lá na praia e tal,
E aí começa a vir na tua cabeça. Se como vier que a é isso aí? inspiração, veio. Se não vem, eu não forço. É mesmo? Não tem a menor... Você não fala assim, pô, bora, vou sentar agora e vou escrever uma música, Não. vou compor aqui porque eu tenho que gravar alguma parada assim. Não tem que gravar nada. É. Não tem que gravar nada. Se tiver música, você grava. Bacana. Você não tem o que gravar. E normalmente vem no devocional ou é aleatório assim? Aleatório, é durante o dia. O devocional, ele é fundamental para te ativar no dia. Ah, muito bom. Eu acho Muito bom. Que aí tua fundamental pra cabeça te tá ativar no dia. fresca, Você- tá, você tá exatamente. na presença, né? Aí você começa dali, você começa de um lugar. E esse lugar você não sai dali. Né? Então você só toma... Essas disciplinas que eu falei, esses hábitos, não significa que agora eu vou entrar na presença quando eu abrir minha Bíblia. Não, agora eu vou tomar consciência da presença na qual eu estou. Aham. Enquanto Bacana. eu simplesmente... Duas coisas pra gente fechar. A primeira eu queria que você comentasse um pouco sobre, por exemplo, hoje a gente estava num restaurante, aí um rapaz te parou e eu percebi que ele falou de lá de trás ainda, né? Do tempo lá do Raimundos, depois do Rodox e tudo mais. E, enfim, isso acontece muito ainda, a gente te encontrar e ainda hoje, coisa de mais de 20 anos depois, e as pessoas elas ainda manterem até uma admiração por você, porque ele falou assim, cara, e eu ouço os teus trabalhos, eu acompanho seus trabalhos mais novos. Então eu percebi que provavelmente ele não é assim um cristão e tudo mais. Como que é essa questão de lidar com a influência com quem não é cristão ainda, sendo quem você é hoje? Entendeu? A maioria dos meus amigos não são cristãos. A maioria das pessoas com quem eu convivo não são. Eu moro na cidade de praia, meus amigos, eu passo mais tempo dentro d'água pegando onda. Eu tenho um amigo que eu nunca vi o cara com a camisa na vida. Então, assim, eu não sei o nome. Tipo assim, amigos de anos. Tipo, de falando, só chamo. E aí, brother? E aí, velho? Eu tô num projeto de saber o nome de todo mundo agora. É um projeto de vida, eu não tô aguentando mais isso. Que louco. O cara, aquele bicho ali, aquele maluco ali, pô, meu vizinho ali, o cabeludo. Eu fico botando nome no povo. Nome que só eu sei. Aí eu fico falando o corredor... O cabeludo. O cabeludo, é. Mas meus Muito amigos, a bom, maioria velho. deles não é. Cara, eu acho que assim... Usamos. Usamos. Eu entendi que Deus me deu um coração para gente diferente de mim. E que, cara, isso fala de um evangelismo a longo prazo. Não a curto prazo. Muito Não é você louco chegar, isso. pregar uma palavra, quem quer Jesus, levanta a mão, sair daqui com um contrato assinado, negócio fechado, vendi meu produto. Não é isso. É a respeito de você deixar a pessoa te ler por anos. Muito louco. Deixa ela te ler por anos, até que ela queira o seu Deus. Top isso. Que eu acho que é uma coisa que muita gente precisa aprender hoje, né? A gente... Por exemplo, se eu quero ser luz, de repente, na universidade, no trabalho, não adianta eu ficar colocando evangelho igual abaixo na galera. Não, você só vai ficar brigando e aí você vai virar um militante chato igual eles. É. Só que de outra área, um militante chato. Não, eu não aguento militante, velho. De nada. Nem do evangelho. Militante Nem do chato evangelho pra não dá, caramba. né? Não aguento. É aquele negócio, cara. Não é a respeito de negociar valores. Eu acho que os valores que você vive são para você. Sim. E você vive pelo que você crê. Você está num ambiente de gente que não crê no que você crê, você não tem como esperar que eles vivam o que você vive. Você simplesmente vai viver aquilo. Você vai viver, mas viva isso. Deixa as pessoas verem isso. Falando de hábito, mais uma vez. Sim. Moisés, a Bíblia diz que Moisés tinha o hábito de todos os dias pegar a sua tenda, sair do arraial na frente de todo mundo, montar ela do lado de fora e ali ele ficava com Deus. E o povo vendo isso, cada um se prostrava diante da sua tenda. O hábito de um fazia todos adorarem. Muito louco. Né? Então, muito assim, bom. você percebe que, cara, A tua vida... anda com Jesus, entendeu? É a isso. igreja caindo na graça de todas as pessoas ao redor. É. Estão te observando. Deixa eu ver como é que você é. Muito bom. Muito bom. É aquela Jesus e os discípulos, né? Marcos 1,35. Levantando de manhã, estando ainda escuro, retirava-se para os lugares desertos e ali orava. Aí depois você vê Mateus, por exemplo, o Lucas, os discípulos chegando e falando assim, ensina-nos a orar. Eles viam aquilo na Eles vida viam. de Jesus. Exatamente. E eles falaram, cara, eu quero viver isso Tudo daí. que Deus falou pra gente fazer, ele fez primeiro. Muito ele bom. deu o exemplo. É sempre por exemplo. Muito bom. Eu vou fechar aqui. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal manda, que a gente sempre faz. Coisa rápida, entendeu? Sim, resposta curta para a gente poder fechar. Algumas perguntas que eu tenho aqui. Eu vou selecionar só algumas, porque são muitas, mas essa aqui eu achei muito bacana. Pessoas que um dia se afastaram da igreja,
Quem mandou foi o Valmir. Entraram no mundo das drogas e estão distantes. Isso tem muito, a gente já viu muita gente viver isso. A pessoa estava na igreja, se afastou e hoje está afundado. Certo? Como apresentar Jesus de forma genuína quando esses hoje são resistentes ao evangelho e até mesmo à igreja? Como eu posso ajudar esses caras que um dia estiveram na igreja e hoje estão fora, estão afundados a ouvir o evangelho e voltar para Cristo? O que você acha? Cara, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas a parábola do filho pródigo fala de um pai. Eu não conheço ninguém que... Tipo, se esse cara ama os amigos dele que estão fora, imagina o que o pai não sente em relação a um filho. Ou seja, perfeito. Então não tem como competir em nível de amor aqui. O pai vê o filho indo embora e ele deixa. Esse cara vai voltar quando? Quando ele cair em si. Uau. É quando ele cair em si. Não é a respeito de eu convencê-lo a vir. Até porque ele já conhece, né? Exatamente. Se esse cara não quer ser ministrado pela igreja, talvez os porcos ministrem ele. Quando ele cair em si, ele volta. Uau. E aí ele volta arrependido. Muito bom. Né? Então, assim, ter paciência, orar, apresentar essas Aquele pessoas... evangelismo a longo prazo, né? Que você falou. Apresentar essas pessoas a Deus em oração, cara. A intercessão, ela é poderosa. E, na verdade, acho que é um dos melhores evangelismos. É o mais eficiente, é a longo prazo, é o que... Assim, ó, eu lembro que eu conheci um pastor africano uma vez, e ele era de Angola, se eu não me engano. E aí a gente jantando, eu perguntei, pastor, como é que é evangelizar na tua nação? Ele falou, olha, é muito difícil. Ele falou assim, é muito difícil, você demora muito tempo para ganhar o cara para Jesus. Muitos anos. Ele falou, mas quando você ganha esse cara para Jesus, esse cara não larga nunca mais. Aí ele falou, para você ter ideia, eu fui saber o que era um desviado aqui no Brasil. Eu nunca tinha visto um. Caraca. Ele nunca tinha conhecido um desviado. Ele falou, desviado foi uma palavra que eu aprendi no Brasil. Eu ia visitar uma igreja que eu tinha passado, eu falei, cadê o irmão? Pastor, ele está desviado. Ele falou, o que é isso, meu filho? O que é isso? O que é isso? Ele largou Jesus, ele falou, existe? Ele não conhecia. Muito louco isso, cara. É porque também tem aquela parada, é um evangelho meio fast food, né? Igual você falou, tipo, assina aqui o contrato que você aceitou Jesus e boa. E aí... Né? Outra coisa aqui, nesse tempo viajando e ministrando em várias igrejas, o que te cativa mais numa comunidade quando você visita ela? Cara, a leveza do ambiente. A leveza do ambiente. A leveza na forma de... Cara, não é porque é a igreja que eu congrego, mas eu congrego lá porque eles são assim. Lá no Mevan, o pastor Luiz Hermínio, é um ambiente absurdamente leve. Que bacana. E eu tinha, quando eu chego lá, eu tô vindo todo arrebentado, eu e minha esposa, de um ambiente super pesado. E, cara, encontrei aquela leveza, me fez respirar. É como você tá se afogando, de repente você... aquele negócio refletiu em todas as áreas da minha vida a leveza com que eles vivem Jesus, intensamente. Muito bom. Leveza não significa aguado. Significa, cara, eu vou na força que Deus me der para fazer o que Ele quer que eu faça. Não vou na força do meu braço. Exatamente. Não tem que forçar nada para fazer. Eu vi inúmeras vezes, o meu pastor, por exemplo, uma foi muito especial. Eu estava em viagem e alguém nessa cidade que eu estava falou, pô, a igreja lá comprou um terreno, né? Eu falei, comprou? Ele falou, estava no culto domingo lá, eles assinando o negócio do compra do terreno. Eu falei, pô, que legal. Eu estava viajando e não vi isso. Aí no culto seguinte que eu fui, então o pastor Luiz Hermínio, ele sobe e ele fala, então, igreja, vocês lembram daquele contrato? Estou aqui para pedir perdão para vocês. Eu inventei de comprar um terreno para a gente construir outra igreja, porque eu fui na igreja de um amigo meu e achei ela bonita demais. Eu falei, se ele tem, eu também posso ter. Uau. E eu enchi a paciência dos meus pastores aqui para a gente comprar o terreno e todos me aconselharam, falando, Luiz, a gente está velho, cara. Vai ficar agora se metendo em dívida, vai ter que sangrar um monte de missionário para poder agora ter dinheiro para ficar pagando terreno. Meu, aqui tá bom, não sei o quê. Até que Deus falou, você só quis uma igreja porque você viu a do outro. Eita. E ele se arrependeu e cancelou o negócio. Eu vi ele fazer isso inúmeras vezes. Caraca. Ele chegar de púlpito para falar, cara, lembra daquilo que eu falei estava errado, eu quero pedir perdão para a igreja. Ou seja, todas as vezes que... Isso me ensina. Um cara super humano, que isso? entende, cara, eu não tenho que levar um peso além do que aquilo que Deus está me confiando a fazer. E é assim que vai ser. Duas últimas coisas. O que você tem observado e... bruxinho aqui. Que isso, meu Deus. O que é isso aqui, gente? Pra mim. Um tacacá. Meu amigo, cheio de camarão vivo. Tá maluco, Jesus. Bora, pra gente fechar.
O que você observa sobre a igreja brasileira hoje? O que está no teu coração para os próximos anos? Cara, eu tenho esperança, né? É o que a gente tem que ter, esperança. Nós temos muita quantidade, mas pouca maturidade ainda. Então, tem muita gente boa. Pouca maturidade. Temos um número muito grande de cristãos. E eu creio que é com o tempo. A igreja brasileira, ela é uma nova convertida. Em relação à igreja europeia, à igreja americana. Ela é nova convertida. A gente tem pouco mais de um século de história. Sim. Então, assim, é muito pouco. A gente ainda importa tem tudo. Tem muito para avançar. Gente ainda, a cultura de igreja brasileira ainda é importada. Um dia a gente vai encontrar a nossa e aí a gente vai ficar mais à vontade. Muito bom. Para fechar, outra pergunta que mandaram aqui. Tem alguma música favorita tua mesmo, que você gravou, das que você já fez, das que você já compôs, gravou? Cara, normalmente a última é a que mais fala comigo. No momento Legal. Ela chama de Malas Prontas. Foi a última que eu soltei. Um Presente pro Futuro, ela fala demais comigo também. Demorou demais para ela ficar pronta. Foi a música que o embrião dela apareceu 5 anos antes dela ficar pronta. Caraca, 5 anos para montar com o refrão música. na cabeça. Só o refrão. E não desenvolvia palavra nenhum. Foi 5 anos repetindo a mesma coisa. Até que na pandemia ela... Você já cantava ela antes ou, não, ou só tinha contigo? um refrão dentro da cabeça me atormentando dia e noite. Para aquela câmera, última palavra, o que você falaria para quem está assistindo a gente ou ouvindo aqui por qualquer outra das plataformas? Cara, a presença de Deus é totalmente acessível, disponível e te convida. Deus é o Deus do secreto, é Ele quem fez o secreto, é Ele quem te chama para o secreto. É bem mais simples do que você imagina, bem menos místico do que você imagina e mais prático. Eu oro para que você desenvolva essa vida. E tem um tacacá me esperando. Tchau pra ti. Valeu. Gente, valeu. Fica na paz. Não esquece de curtir. Se você tá assistindo no YouTube, compartilhar com seus amigos, tá bom? Aí na descrição tem... Não. O tacacá não compartilha. Não compartilha não. Aí na descrição tem os links das redes sociais. Você pode seguir, acompanhar a gente, seguir o Rodolfo também. Tamo junto. Se você tá ouvindo pelo Spotify ou pelas outras plataformas também, não esquece de compartilhar, de curtir. É nóis. Valeu.